Doutor, para começar a nossa conversa, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, nos últimos 10 anos, o número de casos de depressão infantil em criança na faixa etária de 6 a 12 anos passou de 4% para 8%. É um dado muito preocupante, esse número é assustador e o mais grave, na maioria dos casos, os pais não percebem quando a criança está sofrendo com esse problema. Doutor, por que isso acontece? É difícil realmente perceber quando a criança sofre de depressão? Bom dia. Na realidade, a depressão na criança tem algumas características que diferenciam do adulto. A criança, antes que ela comece a falar, a criança jovem, muito jovem, até 1 ano de idade, o comportamento dela é um comportamento meio estranho, de retraimento. É uma criança que começa a não querer se alimentar, vai perdendo peso, fica muito apegada ao aconchego familiar e tem um leve distúrbio de sono, apenas isso na fase inicial. Quando ela passa, depois dos 2 anos aos 6 anos de idade, ela já começa a apresentar uma sintomatologia um pouco mais clara, de tristeza, de hiperatividade, às vezes de agressividade, às vezes de dificuldade de alimentação, falta de apetite, dores abdominais, que leva muito a criança ao pediatra, às vezes dor de cabeça, inquietação, que pode confundir a criança com um transtorno de hiperativo de déficit de atenção, e de modo que nesta fase de idade, até os 6 a 12 anos, muitas crianças são subdiagnosticadas, porque não é fácil realmente o diagnóstico na criança, porque ela tem essas características mais especializadas. Tem crianças até que nessa faixa de etária já pensa em suicídio, pensa em destruir a sua própria vida, ao contrário de que muitas pessoas pensam que não existe. Mas criar casos de suicídio em crianças já com 5, 6 anos de idade. Doutor, e o que provoca a depressão numa criança? A depressão na criança tem a depressão já de caráter hereditário, assim como pode ocorrer no adulto. As depressões já de caráter de fator genético, herdado da própria família. Mas há também a depressão da criança, principalmente por alterações ou falta de afeto, falta de carinho, falta de aconchego, falta de atitude de proteção da família, principalmente da mãe. Um ambiente sadio, um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, um ambiente que possa dar as respostas satisfatórias que a criança necessita para a sua necessidade. É um ambiente ideal para ela se manter saudável. Quando isso não ocorre, porque há famílias realmente que têm dificuldade de fazer isso, há mães até que rejeitam os seus filhos, e isso é um fator que pode levar ao desleixo no cuidado com a criança, e essa criança pode se sentir triste, chorosa, apática, apresenta dor de barriga, começa a urinar na rede que ela não fazia antes, a fazer cocô na cama que ela não fazia antes, apresentar dores abdominais, agitação, agressividade, e isso é confundido às vezes até com indisciplina da criança, e a família o trata às vezes com rigor, até com disciplina física, o que não é recomendável. Então esses são os principais sintomas então, doutor. Agora eu queria saber do senhor se existe uma idade mais vulnerável para a criança ter essa doença ou não. Olha, a idade da criança para a depressão não tem uma idade definida. Existe um grande autor chamado René Spitz, que já estudava depressão em crianças recém-nascidas, crianças que eram abandonadas em orfanatos, em leitos de hospitais. Eram crianças que apresentavam depressão por carência de afeto, carência de aconchego, carência de carinho, carência, não era só alimentar, a forma com que as pessoas lidavam, aquelas cuidadoras lidavam com as crianças também, uma forma meio mecânica. E isso, essa falta de aconchego, de afeto, de carinho na relação do cuidador, dos pais ou da mãe com a criança, leva muita criança a sentir esse apego e esse medo de separar-se da mãe. Ok, doutor. E falando nisso, olha, de acordo com os especialistas, diversos motivos podem levar uma criança a ter depressão, como o doutor está falando aqui. Mas como saber se o seu filho sofre com o problema, hein? Nem sempre é fácil, é o que a gente está falando agora, mas alguns sintomas podem ser sinais que a depressão infantil está dentro da sua casa. Os irmãos Gabriel e Rafael sofrem de uma doença degenerativa. Por causa do problema, desde a infância, os dois começaram a enfrentar também a depressão.
um sofrimento para toda a família, principalmente para a mãe dos garotos. Hoje, Rafael tem 21 anos. Ele parou de andar aos 13, mas com a ajuda de um psicólogo, vem enfrentando os obstáculos e aos poucos tenta levar uma vida normal. E assim, a minha mente ela estava meio confusa com tudo que estava acontecendo. Não sabia como lidar, como me deparar com aquilo que estava acontecendo. As mudanças vinham e eu tinha que absorver tudo aquilo. Só que eu não sabia como transparecer isso para as outras pessoas, como que eu estava me sentindo. A depressão ela me fez ficar mais retraído em relação à questão de amizades, a questão de interagir com as outras pessoas, o que foi bem complicado para eu poder recuperar isso depois. Gabriel tem 7 anos e, assim como o irmão, também faz tratamento com psicólogos. Por causa da depressão, o garoto teve problemas no aprendizado, mas hoje tenta vencer a doença. Eu tive algumas cores na mente, de noite. Se sentia triste? Um pouquinho. E hoje está melhor? Tô. Este especialista explica que a depressão infantil é um transtorno de humor capaz de comprometer o desenvolvimento da criança ou do adolescente e interferir no processo de maturidade psicológica e social. Crianças que têm contato com pais depressivos têm mais chances de desenvolver a doença. O ser humano é um ser que tem uma dependência biológica e uma dependência social. Dificilmente a gente consiga separar isso mesmo na criança. Os pais devem estar atentos em que sentido, onde é que eles devem acordar? No comportamento, nas mudanças bruscas de comportamento que essa criança vem a ter. Queda de rendimento escolar, insônia, agressividade, mau humor e dentre outros. Então, doutor, a gente viu aí um exemplo nessa criança. É assim mesmo que acontece? Embora não seja fácil os pais admitirem que a criança esteja realmente com um transtorno mental que se pensa seja ser do adulto e que é provável e que é muito provável, que é muito frequente na criança, é mais frequente do que o que se pensa. Então é uma criança que realmente precisa de cuidados especiais, ser tratada por uma equipe especializada, ela está sofrendo e se não for cuidado a tempo, isso pode se agravar e levar a um quadro mais sério no transtorno mental. Sei, doutor, existe alguma diferença entre a depressão que vem para o adulto e essa da criança? Ou é a mesma coisa? Não, nas crianças abaixo de 6 anos de idade, a depressão tem umas características comportamentais diferentes do adulto. O adulto se manifesta mais de outra forma, mais é no choro, é na tristeza, é no retraimento, mas a criança não, mas adota-se também uma postura comportamental diferente, ela fica hiperativa motora, fica agressiva, fica agitada, e fica altamente irritada. E tem também alterações do sono, de modo que ela tem as suas características diferentes em crianças abaixo dos 6 anos de idade. Ok, doutor, vou pedir licença aqui um pouquinho para o senhor.